Entendi. Bom dia, gurias, bom dia, Thelma, bom dia, Maria Alice, bom dia, Jane. Vamos iniciar hoje, então, o Teachers Energy. O pessoal, a maioria, imagino, né, que para nós professores que estamos nessa função de ensino online, ensino híbrido, chegar no final de maio já é bem tenso, já é cansativo, né? Eu lembro que no passado, final de junho, parecia final de dezembro, de tão cansada que eu estava por causa da função. Então, esse ano deve estar sendo um pouco mais cansativo ainda, né? Sim. Imagino que deve estar bem pesado para todo mundo. Então, nós vamos... a maioria do pessoal está assistindo o replay, e não tem problema, né? Porque o replay está disponível para isso mesmo. Daí, hoje eu vou colocar os links para todo mundo assistir. Já vou fazer, antes da última aula, fazer assim botar todos os links, que daí na última aula eu gosto de enviar todos os links de todas as gravações para o pessoal não perder por e-mail, né? Mas vamos iniciar, então. Hoje o tema é como a gente vai fazer para nossas aulas renderem muito. Então, vamos lá. Como fazer suas aulas renderem muito? Tem uns segredinhos bem básicos, assim, que a gente pode partilhar, e inclusive fazer uma troca de ideias aqui, mas eu acredito que a primeira coisa que é, assim, indispensável é adaptar os jogos e as atividades, né? Eu botei adapte os jogos e as atividades, adaptação, para eu lembrar o que eu tinha que falar, mas eu vou apagar essa adaptação aqui. Adapte os jogos e as atividades é o seguinte: eu noto que muitas pessoas, elas procuram o que não é errado, né? Diga-se de passagem, o que não é errado, mas as gurias buscam diversas atividades, né? Buscam 3, 4 atividades diferenciadas para a sua aula, porém, isso é um grande impedimento para nós quando a gente está sem ideia, porque daí tu não tem uma atividade que irá 4, 5, 6, né? E as gurias que trabalham com educação infantil, às vezes é 10 atividades que a gente planejou para uma única aula, por causa do tempo de concentração dos alunos. Então, o que eu sugiro? Que eu faço frequentemente. Quando eu faço um planejamento de uma atividade muito positiva, muito legal, eu faço variações da atividade. Então, por exemplo, se a atividade eu vou dar um exemplo do que eu fiz com a minha educação infantil agora nessa semana. Eles tinham que... A gente estava brincando de hot potato, né? Aí a gente passava batata quente, uma atividade simples, né? Aí a primeira demanda era... Eu fazia uma pergunta para quem ficava com o hot potato na mão. Tranquilo. A segunda demanda, tá? Não era mais eu que fazia a pergunta. Eu selecionava quem ficou com a hot potato na mão, fazia uma pergunta para o colega, tá? E a terceira variação, a terceira demanda era quem ficava com a hot potato na mão, toda a turma fazia uma pergunta para aquela pessoa. Então, era uma brincadeira com 3 variações. Para eles, para os pequenos, isso são 3 brincadeiras diferentes, porque mudando o foco, mudando o objetivo da brincadeira, se torna outra brincadeira. Então, eu peguei uma brincadeira que era hot potato, eu estava com os alunos de 5 anos, que tem 5 minutos de concentração, e a brincadeira se tornou uma brincadeira de 20 minutos, com todos participando e todos com atenção. O que eu fiz? Simplesmente variei a mesma atividade. Então, eu fiz uma atividade virar 3, e eu não precisei fazer 1 milhão de atividades pequenininhas para eles se concentrarem. E eles permaneceram, todos os alunos permaneceram concentrados nas 3 atividades. A primeira era hot potato normal. A segunda era hot potato, quando caía na mão do colega, ele tinha que fazer uma pergunta para outro colega. E a terceira era quando caía na mão do coleguinha, os colegas faziam uma pergunta. Não todos, né? A não ser que todos tivessem a mesma ideia. Mas assim, 1 ou 2 faziam uma pergunta. Ótimo, eles adoraram. Porque daí o que acontece quando eu mudo
o enfoque da atividade, porque na primeira rodada eu sou, digamos assim, um enfoque, eu que tenho que responder. Na segunda rodada eu tenho que perguntar. E na terceira rodada eu vou ter a ajuda dos meus amigos. Então, uma brincadeira simples, básica, que todo mundo gosta, virou 3 atividades de uma forma bem fácil. E assim, isso foi de tanto bater cabeça, né? Foi de tanto bater cabeça que eu encontrei variações da mesma atividade e eu percebi que é uma coisa que é positiva, que dá certo, que parece ser outra brincadeira e eles curtem, eles gostam. E não só para os pequenos de 5 anos, para qualquer um, né? Quando eu estava brincando no pátio com os meus alunos, antes da pandemia, barará, 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 eu costumava, quando eles estavam correndo, a gente fazia um sinal, e aí eu mudava uma regra no meio da brincadeira que a gente estava fazendo. Podia ser, por exemplo, tá pronto, seu lobo? Que é What time is it, Mr. Wolf, né? E aí era o lobo tava correndo, e eu dizia assim, agora os porquinhos vão pegar o lobo! Nossa, gente, vocês não têm noção da alegria dessas crianças, né? Eles ficavam me olhando, cuidando qual seria a minha reação para qual que seria o novo enfoque da brincadeira. Então, eles já estavam acostumados que a mesma brincadeira teria um enfoque diferente, né? Que nem quando a gente brincava do chão é lava, né? Lá no meio da brincadeira eu dizia assim, não era mais o chão que era lava, mas se eles estivessem num banco, por exemplo, eu dizia que o banco era lava, ou que as colunas do pátio eram lava, ou que os brinquedos do pátio eram lava. Então eu brincava, eu mudava o enfoque. Ou eu dizia para eles assim, o colega é lava, porque eles gostam de correr pertinho um do outro, né? O colega é lava. Nossa, gente, a mesma brincadeira virava 5 brincadeiras diferentes, né? E esse eu não sei se vocês conhecem, Guria, se vocês conhecerem, me interrompam, por favor, do Está Pronto Seu Lobo, né? Em português, né? Tu escolhe um aluno para ser o lobo, e aí tu vai passear na floresta enquanto seu lobo não vem, tá pronto, seu lobo? E o lobo, não, tô tomando banho, não, estou não sei o quê. Em inglês, eu faço assim, ó, quando eles caminham pela floresta e vejo assim, vou passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Eu faço assim, who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. What time is it, Mr. Wolf? E aí o lobo fala, it's 10 o'clock, I'm washing the dishes. Então, o que que eu faço? Eu treino a música, eu treino o horário, e eu treino o Present Continuous com eles. São três enfoques de língua falada, fora todo o envolvimento com a brincadeira. E eu adaptei o Tá Pronto Seu Lobo para o inglês, né? Fiz isso com eles e eles simplesmente amam absolutamente, né? Todos querem ser o lobo. E isso é uma leve, assim, ó, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem redescobrir a roda, né? Querem criar jogos, brincadeiras. Não que eu tenha nada contra. Eu crio, eu invento. Mas isso é um evento. É uma atividade que eu faço uma a cada 3 meses. Com produções, com isso, com aquilo. Inclusive, vou compartilhar algumas com vocês. Mas as atividades mais simples, que quando tu varia, quando tu faz um enfoque diferente, são as atividades que mais dão resultado, tanto na aprendizagem da língua quanto no envolvimento dos alunos. Por que isso? Porque quando é uma atividade criada pela gente, com vários, tu vai demorar muito tempo até eles pegarem o ritmo da atividade e se envolver de fato. Quando é uma atividade que eles já conhecem, que tu muda apenas uma regra ou faz apenas uma variação, eles se envolvem mais. Então, às vezes, a nossa aula, aquela que a gente vai fazer um gol de placa, que a gente vai ficar com a aula redondinha, perfeitinha, vai ser aquela aula simples, com atividades simples, mas que foram bem feitas, né? O povo fala bastante do ensino tradicional,
Eu não gosto, particularmente, eu não sou uma pessoa que defende o ensino tradicional, porém, eu acho que em todas as metodologias sempre vão existir coisas que dão certo e que ensinam, né? E que vai de nós, professores, selecionarmos aquilo que foi positivo para o meu aluno. Por exemplo, tem gente que diz assim, mas fazer a experiência do feijão é absurdo. Não é absurdo. A experiência do feijão é uma baita experiência, é do ensino tradicional e que mostra para as crianças como é que a plantinha nasce. Eu defendo a experiência do feijão até hoje. Dá-lhe a experiência do feijão. Nem tudo do ensino tradicional é negativo. Nem tudo do ensino positivista, do ensino libertário é positivo. Então, a gente tem que fazer um filtro pessoal, conforme a gente vai adquirindo experiência, para ter dois filtros. Aquilo que eu recebo como informação para o meu aluno aprender e aquilo que eu sei que vai dar certo para o meu aluno. Às vezes, isso vocês já devem ter experienciado. Eu estou com os dedos pretos, ó, gente. Mas não é sujeira, isso é tinta da impressora. Vocês devem ter experienciado o fato de vocês terem duas turmas, 2 quintos anos, 2 sextos anos, 2 terceiros anos, e uma atividade ser maravilhosa com uma turma e com a outra, né? Por quê? Porque nós temos alunos diferentes ali, e que talvez, e eu não defendo que tu tenha que fazer planos diferenciados para a mesma turma, não. Tem 3 quinto anos, o mesmo plano para os 3 quinto anos. Por quê? Porque eu nunca vou saber o que dá certo com uma turma e com a outra se eu não tentar. E aquilo que foi maravilhoso na turma 1 pode não ter sido tanto na turma 2 e eu vou saber no futuro, quando eu planejar. E aí eu não preciso fazer um planejamento diferente, eu apenas adapto. Então, a adaptação é uma atividade que deveria ser, na minha opinião, se vocês discordarem, vocês me interrompam, porque eu não sei tudo, não sou dona da verdade, é uma atividade que deveria ser ensinada, tinha que ser assim, ó, cadeira de adaptação na faculdade, porque é tão importante isso, a gente adaptar e saber adaptar, assim como a cadeira de psicologia devia ter umas 5 cadeiras de psicologia para nós, no mínimo, né? Pra gente, porque é importante, não só para o aluno, também como para o professor. Vocês gostariam de falar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Senão, eu vou dar continuidade, mas sintam-se à vontade para falar, tá, gente? A qualquer momento. Então, eu disse assim, reutilize e aproveite ideias, mudando o nível de dificuldade. Vocês estão num dia que nem eu, tá? Passei a semana inteira em função da minha mudança, tá? E por que foi tão estressante? Eu estava explicando para a Jane no início do nosso encontro aqui, que a minha casa estava sendo desocupada, então eu fiquei 2 meses provisoriamente na casa da minha mãe. Só que na casa da minha mãe não estava pronta para receber eu e meus filhos, né, gente? Então ficou tudo em sacola, em caixa, tudo guardado. E aí eu não achava nada e ficou uma bagunça. E aí eu fiquei em função 3 dias, quinta-feira de noite chegou a mudança, né? Eu tive que fazer a mudança do modem também, né? Para o outro local. Tive que esperar a mudança, tive que esperar o montador de móveis, porque eu não sei, né? Eu não sei montar nada. Então eu dependi de várias pessoas, eu não consigo fazer nada sozinha. Você teve uma semana parecida com a minha, que ficou 2, 3 dias em função da mesma atividade pessoal, uma coisa pessoal, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho. O que eu faço? Eu faço um plano de aula, porque eu tenho, isso a gente vai ver na aula da semana que vem. Eu tenho um banco de ideias X, tá? E na aula, eu tenho um banco de ideias, de várias coisas. Eu tenho 2, na verdade, um virtual e um impresso, um presencial, digamos assim. Eu pego uma aula
que se adapte para todos os níveis e eu só mudo o nível de dificuldade, porque eu preciso economizar o meu tempo, eu não faço isso sempre, mas quando é necessário eu faço. Então, por exemplo, ali tem uma roleta de perguntas. Eu mudo só o nível de dificuldade e a roleta para todo mundo. Ah, eu tenho um jogo de tabuleiro que é adaptável. Eu mudo só as perguntas. Então, assim, é a mesma estrutura de planejamento para todas as turmas, só muda o nível de dificuldade, tá? Isso não é errado fazer, isso não é feio, e isso também, tá cansada, tá no teu limite, faz isso. Não, tu não tá prejudicando os teus alunos sob hipótese alguma, tá? Só está utilizando a mesma estrutura de planejamento para ir variando o nível de dificuldade para tu ter uma semana mais tranquila. Porque lá pela quinta-feira tu já sabe de cor a aula, né? Ou na quarta. Então, o que eu faço? Se os meus alunos estão aprendendo o verbo to be, eu aplico o verbo to be. Para quem está aprendendo present simple, aplico as atividades com present simple. Para quem está aprendendo simple past, aplico com simple past. E assim vai. E aí é um plano, estrutura plana, e o nível de dificuldade vai variando, né? É uma coisa bem fácil e bem simples de fazer. Só que tu tem que ter assim, o que eu tenho? Eu tenho separado esses meus arquivos assim, ó, atividades coringas, entendeu? Porque daquela atividade coringa eu posso usar com vários. Inclusive, se não é uma atividade coringa, até a minha professora que trabalha comigo, minha funcionária, me mandou uma atividade coringa, que eu chamo, né? Que é um board game. Eu até esqueci em português como é que é board game, jogo de tabuleiro. Que com uns ela está revisando, com outros ela está introduzindo. Gente, isso não é errado. Isso é inteligência, aproveitar ideias. Com ela está introduzindo, com outros ela está revisando. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho, porque eu quero mostrar essa ideia, esse material que ela me mandou, que eu achei bem bom. E eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer essa atividade. Muito pelo contrário. Eu acho que o problema é a gente improvisar, né? Cair na improvisação é um problema. Quando eu não... E há outras atividades coringas são aquelas que a gente sobrou tempo, fiz um planejamento que não foi tanto quanto eu gostaria, porque às vezes eu não estou planejando errado, às vezes eu apenas estou planejando mal o meu tempo, ou os alunos não gostaram da atividade, eu tive que encurtar aquela atividade, ou os alunos gostaram de uma atividade, durou muito tempo, e aí já não dá, o que sobrou da aula já não dá tempo para introduzir a outra atividade, acontece. Então, eu tenho que ter uma atividade coringa. O que é uma atividade coringa? É uma atividade que ela vai ser adequada para vários momentos e que vai preencher aqueles 5 minutinhos que está faltando de aula e eu não ficar enrolando ali nos 5 minutinhos. Tá? Deixa eu mostrar para vocês a atividade que ela me sugeriu. Essa aqui, ó. Olha a simplicidade, tá? Olha o termo, last weekend. Vocês podem fazer qualquer pergunta referente ao last weekend. Qualquer pergunta referente a your pet. Qualquer pergunta referente do weather today. Ó, a hobby of yours. E, ó, ask the teacher a question. Isso aqui eles amaram. Isso é uma atividade, ó, que está utilizando simple present, present continuous, tá vendo? Básico, can, ó, can, básico, básico, básico. Eu não posso revisar isso com os meus alunos mais avançados? Muito pelo contrário, posso sim, e eles vão falar muitas coisas que eu não sabia sobre eles, baseado nisso, porque como eles são avançados, eu nunca fiz perguntas muito básicas para eles. Quando eu estou revisando, eu vou conhecê-los melhor ainda, ó. Do you like rainy days? What do you like to do in rainy days? What's your favorite actor or actress? What sports do you do? Né? Describe one of your friends. Então, é uma atividade coringa, né?
a minha professora, a minha funcionária, os meus professores, os meus funcionários, eles me mandam o planejamento com alguns dias de antecedência. Daí ela me disse assim, tu vai estranhar, ela falou para mim, tu vai estranhar que eu coloquei o mesmo jogo para todas as turmas, mas eu acho que é um jogo adaptável. E aí eu respondi para ela, olha, eu achei fantástico o jogo, e eu acho que não tem problema nenhum usar em todas as turmas, porque às vezes a gente tem que ter atividades coringas, a gente tem que ter atividades que funcionam para diversos níveis. O que eu faço no presencial, gurias? Eu imprimo esse material, isso aí eu vou conversar com vocês na próxima semana também. Eu imprimo esse material numa folhinha dura, eu vou, inclusive na próxima semana eu vou estar lá na minha escola fazendo a nossa aula, porque tem diversas coisas que eu preciso mostrar para vocês, para dar ideias, né? O fechamento, a última aula vai ser imperdível, vocês não podem perder. Então, assim, eu imprimo, plastifico, né, esse material e deixo, eu vou mostrar tudo em detalhes na aula que vem para vocês, tenho certeza disso. E aqui tem uma outra atividade para introduzir, que eu estava revisando com a mesma turma. A mesma turma tem alunos de níveis diferentes, tá? Aí vocês dizem, mas como é que tu vai fazer isso? Por quê? O que aconteceu? Primeiro lugar, pandemia, né? Segundo lugar, oferta de horários. Terceiro lugar, alunos que tinham parado o inglês há muito tempo, né? Então, para uns é a introdução do verbo to be, para outros é revisão. Olha só esse material. Gente, não fui eu que fiz esse material, eu baixei, tá? Olha que coisa mais bonitinha. Minha impressora é colorida, então eu imprimo colorido esse material para eles, tá? Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês onde é que eu achei esse material. Eu achei a coisa mais linda desse mundo. Vocês acham que o aluno não vai receber esse materialzinho, não vai encher os olhos? Não vai achar a coisa mais linda do mundo, mesmo que seja 4 exercícios para eles? 5, na verdade. Eles adoram. O meu foco é isso aqui, para não precisar copiar, tá? Aí eu faço 2 atividades na aula e deixo o restante de tempo, porque eu não faço tudo na aula, né? É só 1h15 de aula, a gente não pode perder tanto tempo assim. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu baixei esse material, que eu acho assim, ó, simplesmente incrível. Eu acho que eu já mostrei na aula passada, mas eu gostaria de revisar com vocês. Esse aqui, ó, cuidem para ir no EN, tá? O YSL Collective. Então, eu fui lá e coloquei assim, ó, verbo to be, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Verbo to be, pesquisar. E aí, eis o segredo. Esse aqui eu tenho baixado, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Fui olhando e vendo que todos esses eu tenho baixado. O que eu fiz? Fui na página 2. O que quer dizer, pessoal? Quer dizer que esse material aqui não é tão baixado. Ele é menos baixado que os outros. Mas não vai me dizer que ele é tão lindo quanto, ou até mais. Ó, eu baixei ele. Quando eu vi esse aqui, que eu estava procurando isso aqui, em especial, isso aqui, ó. Estava procurando esse aqui. Quando eu vi isso aqui, gurias, eu me apaixonei. E vocês viram, ó, o afirmativo, o negativo e o interrogativo. Ó. Olha que amor. Então, assim, baixo mesmo atividades daquele site ali e de outros também. E tenho, sim, materiais de atividade coringa. Eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes na semana que vem, ok? Seguimos aqui, deixa eu continuar. Então, isso que eu falei, que eu queria mostrar, era sobre fazer uma estrutura de planejamento, né? Para todas as turmas, quando vocês estão em dias assim bem atribulados ou simplesmente exaustas, como vocês devem estar se sentindo nesse momento, né? Entre indas e vindas, aula online, escambau A4, né? Então, assim, faz a mesma estrutura e varia os níveis de dificuldade. Porque é o que eu digo, tem professor que é muito bom na improvisação, mas não é só na improvisação que os alunos vão aprender. Não estou dizendo que improvisação não ensina,
talvez não ensine. Talvez ensine, mas não ensina direito. Talvez tenha suas vantagens, mas não é só disso que o professor pode. Aliás, isso aí deve ser o último recurso. Improvisar deve ser o último recurso para nós, professores. Porque o nosso planejamento tem que seguir um passo a passo e tem que ser baseado naquilo, não naquilo que o Piaget falou, que o Vygotsky falou, naquilo que funciona para o meu aluno. E eu não estou desfazendo e nem criticando Piaget e Vygotsky. Muito pelo contrário, eu estou reafirmando que sim, nós temos que ter embasamento teórico, que é de extrema importância, mas eu, professor, vou conhecer o meu aluno melhor do que ninguém, né? E nós temos que como se diz, nos apropriarmos desse conhecimento, não só desse conhecimento, mas dessa atitude, porque nem o pai do aluno sabe a forma que ele aprende. O pai do aluno não está com ele. Vocês lembram que antes da pandemia teve o movimento homeschooling? Vocês lembram disso? Que tinha algumas pessoas protestando para ensinar os seus filhos em casa? Pois essas mesmas pessoas que estão protestando para ensinar os seus filhos em casa, protestaram para ensinar seus filhos em casa, são aquelas que estão pedindo o retorno das escolas, né, na forma presencial, são as mesmas, tá? Então, o que aconteceu? Eles perceberam que homeschooling não é uma coisa simples nem fácil, e que o professor tem sim, e sim, sabe o que está fazendo, né? Tem o conhecimento, tem o embasamento teórico, e... Ô, princesa, tá difícil, só um minutinho, gurias. Chata, vai. Tem o conhecimento teórico, tem o embasamento teórico e tem que se comportar e se apropriar disso. O professor tem que dizer mais, eu sei o que eu estou fazendo. Nunca defendo ser agressivo, né, gente? Eu sempre defendo o diálogo. Mas, assim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu me formei, eu estudei para isso. Se apropriem dessa fala, porque é muita gente querendo se meter no nosso trabalho. É colega, é pai de aluno, é equipe diretiva, os próprios alunos, né, os maiorzinhos. Então, assim, ó, se apropriem dessa fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso, né? Isso é muito importante. Todo esse movimento pandêmico que está acontecendo é importante porque se viu a real importância do professor, se valorizou o professor de uma forma bem efetiva, né? Uma coisa bem boa isso para nós. E percebeu-se que não é simples a maneira de ensinar. Que ensinar é uma demanda bem individual. Então, assim, eu, professor, sei o que é melhor para o meu aluno. Porque eu conheço ele numa nuance em que ninguém mais conhece, nem o próprio pai, nem a própria mãe. Porque o pai e a mãe têm um filhinho no individual, né? Nós temos o aluno no coletivo. E vocês, melhores do que ninguém, sabem como essa criança se comporta no coletivo e não é da mesma maneira que se comporta no individual. Então, vocês sabem o que é melhor para um de vocês. Se apropriem disso. Vocês vão ver que, quando eu me apropriei disso, a minha vida mudou muito, muito. Né? Parou. Não vou dizer para vocês assim, ó, que não existe mais. Existe. Mas parou 90% o mimimi, as reclamação de pais de alunos. 90% é muito, né? Registre e aproveite, gente. Existe um movimento, né, que diz assim, ó, joga fora os seus diários do passado e não olha. Eu vou fazer o movimento contrário, vocês podem até se surpreender. Eu vou dizer assim, não joga fora os teus diários do passado. Não joga. Guarda. Guarda as suas ideias do passado, mas volta a olhar elas depois de 2, 3 anos. Não fica copiando do ano anterior, né? Pega as ideias lá de 2015 agora e dá uma olhada. Pega as ideias de 2016 e dá uma olhada. Não copia igual, adapte para a realidade que tu tem agora. Mas não se joga fora ideias do passado, né?
a gente se aproveita, a gente só não fica repetindo elas continuamente, porque senão vira um vício, e esse vício vai nos trazer só malefícios, nenhum benefício, porque é uma forma de a gente atrofiar nossas ideias. Quer atrofiar suas ideias? Repete, 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 né? Essa é uma maneira de atrofiar ideias. Quando tu repete, tu não consegue pensar em coisas novas, muito menos adaptar. Então, eu não acho que a gente deva jogar fora. A gente deve dar um tempo. Essa é a ideia. Tá com as coisas de 2016 guardadas, vai lá e dá uma olhada, né? E adapte para o atual. Mas não repita, 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 ano após ano. Isso aí a repetição é a morte de novas ideias, é a morte da criatividade, né? Eu acho que se existisse aí uma família de ideias, digamos assim, acho que a preguiça, né, seria a mãe do que nem disseram, a preguiça é a mãe do progresso, né? E o tédio é o pai da criatividade, né? O tédio é o pai da criatividade, a preguiça é a mãe do progresso. E a morte da criatividade é a repetição. Eu repito, 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 eu entro num parâmetro assim bem confortável, né? E eu esqueço de pensar em coisas novas. Então, qual é a minha sugestão? Por que eu digo isso para vocês? Que quando eu abro os meus diários dos outros anos e vejo o que eu pensei há 5, 6 anos, eu vejo coisas incríveis que eu parei de usar. E aí, quando eu trago para os meus alunos de agora, meu Deus, eles ficam numa alegria com aquilo, eles aprendem tanto, mas são coisas que eu registrei e aproveitei para usar, né? Sem ficar repetindo, 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 repetindo. A aula que vem, eu vou fazer o banco de ideias, né? Vou mostrar o banco de ideias, vou dar acesso ao banco de ideias, vou mostrar como é que vocês vão fazer o de vocês e vou mostrar o meu banco de ideias. Número 4, aproveite ideias prontas. Vocês sabem que eu não sou adepta do criar do zero o tempo todo, né? Eu sou adepta daquilo que é mais fácil para mim, desde que ensine meu aluno com qualidade, né? Parece meio complexo, mas é exatamente isso. Eu vou pegar coisas prontas se elas ensinarem meu aluno com qualidade, porque demanda um tempo criar do zero, né, gente? Demanda um tempo incrível. Isso é o motivo pelo qual eu tenho as coisas da seguinte forma, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Língua inglesa, ó. Eu vou salvar coisas e eu vou usar sim. Tem coisas que eu criei há 2 anos que estão aqui, ó. E que eu estou revendo agora, né? Deixei paradinho aqui e agora estou revendo. Mas que fazendo esse movimento que eu disse para vocês, né? Fazendo esse movimento de pegar ideias, de aproveitar ideias, de relembrar planejamentos, né? E tem muito material pronto, muito, no que não me impede de revisar material pronto, que é importante, mas olha só, se vocês olharem aqui, por exemplo, nesse site, só do verbo to be tem 39 páginas. Eu tenho, talvez, quando os materiais, os material didático é muito específico, tá? Talvez eu não encontre o que eu quero. Mas eu duvido que tu não vai achar em 39 páginas assuntos sobre o verbo to be que tu quer ensinar. Porque aqui, ó, até speaking activity tem, ó. Vou abrir essa para mostrar para vocês. Ah, mas a minha turma, ela não faz speaking, ela é de escola. Toda atividade de speaking pode virar uma atividade de writing, né? Vocês lembram das habilidades produtivas e das habilidades receptivas, né? A habilidade produtiva é falar e escrever. A habilidade receptiva é ouvir e
ler, habilidades produtivas e habilidades receptivas. A escola trabalha duas atividades, né? Uma produtiva e uma receptiva. A atividade produtiva de escrever e a atividade receptiva de ler. São poucas as turmas, e vocês me corrijam se eu estiver errada, que trabalha listening com turma grande, né? Porque nem todo mundo tem o material adequado. Eu não lembro, eu nunca vou esquecer que eu entrei numa escola que não tinha rádio, e é por isso que o professor ficou conhecido, o professor de inglês, como o professor do radinho, né? Então, assim, eu comprei um rádio, andava com aquele rádio embaixo do braço, até que o diretor se deu conta, né? Aí, por um milagre de Deus, ele botou data show e rádio em todas as salas, né? E eu nunca vou esquecer que foi pelo movimento do meu radinho embaixo do braço. E, claro, isso numa escola privada, mas vocês imaginam chegar numa escola privada e não ter rádio, gente? Vocês já passaram por algo semelhante? Então, assim, toda atividade de speaking pode se tornar, se tu não faz speaking com os teus alunos, pode se tornar uma atividade de writing, né? Então, aí tá a atividade, ó, ela tem mais de uma página, essa página é 2, inclusive. Ai, meu Deus. Ó, vários famosos, com dados dos famosos ali, ó. Tá vendo? A atividade de speaking tá, geralmente ó, tá aqui, ó. A explicação tá aqui e tu faz o download. Então, mas o meu aluno não vai saber quem é o Salvador Dalí, quem é o Pablo Picasso, quem é o Elvis Presley, não tem problema. Tu muda a carinha deles para YouTubers, pega os dados no Google e põe os YouTubers que eles conhecem. Mas a ideia tá aqui. Né? Que mais eu ia dizer para vocês? Então, tem um monte de site para fazer download de coisas, né? Como é que vocês, gurias, fazem para, digamos assim, fazer um banco de sites que vocês querem acessar sempre? Vocês colocam os favoritos, vocês fazem um documento com os links, como é que vocês fazem? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu tenho uma barra de favoritos, que basicamente salva os sites que eu acesso mais, né? Vocês estão vendo aqui. Porém, essa barra ela não dá conta de tudo, né? Ela é boa, ela é ótima para aquilo que eu acesso com frequência, mas nem tudo eu acesso com frequência, certo? Então, eu faço um banco de ideias, que está lá no Padlet, que eu vou mostrar para vocês no domingo que vem. Então, como é que vocês fazem para arquivar, digamos assim, os links que vocês gostaram? Deixa eu ver aqui. Coloco no favoritos, mas depois não acho que eu quero. Eu usava os favoritos, a porta não pode ficar fechada, gatos não suportam. É o meu pai que segue abrindo a porta e botando a gata dentro. Sai, chata. Os favoritos, sobre não achar depois o que quer. Sabe que no começo, gurias, eu fazia bem erradinho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia. Bem erradinho mesmo, né? Depois ficava que nem uma louca idiota, né? Achando as coisas, né? Procurando as coisas. Eu fazia assim, ó. Bem no comecinho. Eu vinha aqui e largava o link, tá? Fazia assim, ó. Deixa eu pegar desse aqui, ó. Do ISL. Ó. Vinha aqui e largava, tá? Ia botando os links um embaixo do outro, embaixo do outro, embaixo do outro. O que aconteceu? Depois, quando eu ia procurar, eu não achava mais, tá? Eu pensava assim, meu Deus, o que é isso? Que site é esse? O que eu queria nesse site mesmo? Gente, agora como é que eu faço?
Eu faço isso na minha pasta, porque depois eu imprimo, né? Eu coloco o link ou o material e coloco assim, ó, por exemplo, atividades, eu faço um pequeno resumo. Atividades para todos os níveis. Aí, 2 pontos. O que que tem ali? Worksheets, até eu decorar, né? Depois que eu decoro, não preciso mais consultar. Worksheets, video lessons, and PowerPoint. Pronto, agora eu sei o que que tem no site. Nesse site eu coloco uma observação. Então eu não preciso procurar, ou às vezes quando o site é muito denso, nem aquele Cool English que tinha de tudo, eu botava uma observação que me chamasse a atenção, né? Bem do meu jeito, eu não preciso mostrar isso para ninguém, eu abria um parênteses e colocava assim, de tudo. Daí eu sei que no site tem de tudo, entendeu? Então, o que acontece? Uma observação bem do teu jeito, né? Por exemplo, tinha um que era Wanda, tá? O nome do site. Deixa eu ver se eu acho. Da professora Wanda, uma coisa assim, Wanda 51, uma coisa assim, se não me engano. Olha aí, ó. Era a Wanda 51, eu gravei, tá? My English Printable Worksheets. Tá? Esse aqui é um blog da Wanda, ó, da Wanda dela. Como é que eu vou saber o que era a Wanda 51? Gente, até é estranho, porque eu botei lá, né, no material. Wanda 51, né? Antigamente, quando a gente fazia a cópia, não aparecia o nome do site, só o www, agora tá aparecendo, né, como vocês podem ver. Tava lá Wanda 51, eu pensei, gente, que site é esse Wanda 51? Parece coisa até pornográfica, né? Mas não, é um blog de materiais gratuitos, né? Então, ali, ó, tem flashcards, Pictionary, Reading, Worksheets, e as coisas que tem aqui em PowerPoint. E as coisas que estão aqui são de ótima qualidade. Ó, Best Simple Interactive Board Game. Agreement or Disagreement, So and Neither. Buddy Matching Active. Um monte de atividade boa no site da Wanda. Um monte. Quando eu me dei conta, eu pensei, meu Deus, alguém tentar com um vírus no computador, Wanda. Pensei, obviamente, que era pornô, era coisa pornô, né? E o meu computador estava com vírus que eu tinha colocado nos favoritos. E para minha surpresa, não era nada disso, graças a Deus, né? E ela trabalha com produção, ó, ela não cobra nada. E então por isso que é importante a gente fazer essa pequena descrição, ó. Atividades para todos os níveis. Hoje em dia, quando eu copio o link, ele já vem com o nome da página junto. Antigamente não era assim. Então tá lá no Wanda 51. Vocês viram como é que eu fiz para procurar, né? Eu só larguei Wanda 51 no Google, ele me deu a primeira, era o blog que eu estava procurando, ó. Viu? E ela permanece com o nome de Wanda 51, né, o blog. Agora não faz mais diferença o nome. E sempre tem coisa nova, o que é o melhor, né? E fácil download. Cliquei e fiz o download, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Dá para compartilhar, ó, né? E aqui o download, tá vendo, ó? Download. Eu vou clicar aqui, ó. É um game no PowerPoint. Aí eu vou ali em baixar, ó. E tcharam, já baixou, tá aqui, ó. Ó, já tá no meu computador. E é o primeiro que eu vi, que eu queria mostrar para vocês, né? E eu quero mostrar para vocês como ele é facinho de usar. Agora no ensino online, principalmente, né? Porque daí esse já não é pro... Claro, dá para usar no presencial, mas não nesse momento, digamos assim. E depois tu vai usar coisas de tela no presencial mais tarde, né? Feliz. Né? Daí tu vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vai de novo. Não precisa nem sair da tela para pegar o dado, né? 2, ó. Bem bonitinho. Vocês viram? Eu baixei na hora. Rápido e fácil de usar. Ali ela diz que é Simple Pass, né? Mas tu pode usar. Aí isso que eu digo, ó. Tu pode usar esse tabuleiro para os alunos criarem frases com esses verbos, os alunos passarem para o passado, os alunos criarem uma frase no passado, os alunos criarem uma frase no futuro. Então, aí, ó, tu pode usar o mesmo tabuleiro para trabalhar presente, passado e futuro. Ou simplesmente fazerem frases com os verbos que estão aqui. Não necessariamente no passado. Vai da tua imaginação, da tua criatividade. Né? Tá aí. Fácil, rápido e sem burocracia. Seguimos. Então, aproveite ideias prontas. Não tá ali os verbos que tu gostou? Muda, ele é editável. 5. Ó, o 5 tá repetindo. Deixa eu ajeitar isso aqui. 5, plastifique e economize. Isso eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não tenho plastificadora ainda, mas eu vou ter, vai ser em breve. O que eu faço? E assim, eu vou mostrar em detalhes para vocês na semana que vem, tá? Eu pego um jogo que eu baixei na internet, imprimo numa impressora comum, em folha dura, e passo papel contact. Eu tenho jogos de 7 anos plastificados, que os meus alunos não perderam nenhuma carta. E todos os professores que passaram pela minha escola, ninguém perdeu nenhuma carta. Como é que eu sei disso? Porque agora que a gente voltou ao presencial, eu estava limpando as coisas que estavam empoeiradas, óbvio, né, gente? E organizando as cartinhas. E aí um aluno meu estava me ajudando a organizar, né? Veio me ajudar porque a mãe dele trabalha no mesmo prédio, ele estava lá. E a gente viu cartinha por cartinha, nada, ninguém perdeu nada. Então, assim, quando os alunos têm amor, têm carinho pelas coisas, quando tu demonstra que tu fez para ele se divertir, ele vai te ajudar a cuidar, né? Claro que eu também nunca trabalhei com grandes turmas. A minha turma maior de todos os últimos 7 anos tinha 16 alunos, né? A minha maior turma. Porém, nem esses 16 perderam os materiais. Então, assim, quando eu plastifico, aí vocês pensam comigo. Eu tenho um material de 7 anos guardado. 7 anos. Que a gente ainda usa na aula, que é o Rouba-Monte, não sei se vocês jogam. Para ensinar os números com eles, eu faço assim, eu uso o Rouba-Monte. Eu pego um set de cartas de 1 a 30, né? 2 sets de cartas, dou um para cada aluno, e eles viram as cartas para baixo e eles vão fazendo assim, 1, aí o outro, 2, 3. Quando eles falarem o número e aparecer a carta, por exemplo, falou 4 e apareceu a carta 4, quem bater primeiro pega um monte e ganha quem tiver mais cartas. Eles amam isso. Os adultos amam isso, né? Foram essas cartas que não foram perdidas. Eu tenho lá 5, na verdade eu tenho 10 sets de cartas de 1 a 30 plastificado. Não está novinha, mas está utilizável. Né? Não está perfeito, mas está utilizável e não está feio. Eu vou mostrar para vocês no domingo que vem. E está utilizável, está bonito e eles gostam de jogar e eles aprendem rapidinho os números assim, rapidíssimo. Então, eu plastifiquei, economizei, eu tenho um jogo para usar com todas as turmas, desde as crianças até os adultos, e eu utilizo ele, com alguns como revisão, alguns como introdução, mas eu não tenho que ficar toda hora imprimindo o jogo, eu não tenho que ficar toda hora planejando a mesma coisa,
Eu só lembro que eu tenho lá, ó. Ah, eu vou dar para eles hoje rouba-monte. Tá lá, tá pronto para usar. O trabalho que eu tive imprimindo, recortando e passando papel contact faz 7 anos. Valeu a pena. Valeu a pena cada segundo. Arquive de forma organizada. Eu quero mostrar para vocês um jogo de cartas que eu tenho aqui, tá? Que eu tenho aqui, não, eu digo como se eu estivesse na escola, né? Que eu tenho lá na escola, plastificado, e também vou mostrar para vocês. E que eu acredito que eu baixei do ISL. Tá? Deixa eu só ver se foi do ISL. Mas eu tenho ele também. Eu tenho aqui salvo no meu computador, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Eu procurei assim, ó, do IDAS. Aí eu tava futricando em do IDAS, né? Deixa eu ver se tá aqui. Não quero tomar muito tempo, mas eu quero mostrar para vocês que existem possibilidades de fácil acesso. Talvez não tenha sido aqui, mas enfim. Ou pode ter sido Simple Present também, não sei. Vamos ver. Isso aqui é um jogo, ó. Isso aqui eu tenho também impresso e plastificado. E eu ainda vou comprar uma plastificadora, eu juro. Ai, que pena não achar eles aqui, mas eu tenho quase certeza que eu baixei por aqui. Que é o Goldfish. Vamos ver se é o Goldfish que tá aqui. Esse aqui, olha aí, ó. É esse mesmo, tá, gurias? Esse tem o do verbo to be, tem do do e do does, tem todos esses aqui, ó, tá vendo? Ó, isso são cartas, tá? Eu tenho todos não, a maioria. Ó, tenho esse aqui também plastificado, eu mostro para você semana que vem, tenho esse aqui, tá? Simplesmente digitei Goldfish. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um que eu mais uso porque é o verbo to be na forma interrogativa, tá? Daí aqui diz assim, ah, é Goldfish, feelings, né? Daí você, mas o que que é isso? É um jogo de memória? O que que é? Essa aqui é a traseira do jogo, tá? Então, how to play, explica aqui. Como é que eu jogo? Eu imprimo 2 cópias, uma cópia dessa, 2 cópias dessa, 2 cópias dessa, e 4 cópias dessas no verso dessas aqui. Plastifico e recorto. Também tenho ele há muitos anos já. E aí, pode ser para os alunos, para os mais simples, vira um simples jogo de memória, mas eu não gosto assim. Então, eu embaralho as cartinhas e aí eu dou 6 cartas para cada jogador. Então, às vezes eu tenho que usar 2 baralhos, dependendo do número de jogadores, dou 6 cartas para cada jogador. E o primeiro jogador, no estilo PIF, né? O primeiro jogador que formar 3 pares ganha, no estilo PIF, né? Quando a gente junta 2 baralhos, a gente faz o primeiro jogador que formar 3 trincas ganha, né? E eu tenho, para esse jogo, eu tenho pelo menos 3, no mínimo, 3, eu tenho mais atividades que eu faço com esse jogo. Eu pego, eles tiram uma carta, né? E eles têm que adivinhar que carta o colega tem. Parece bobo, parece chato, mas eles gostam. Então, eles falam assim, are you shy? Ele responde, no, I'm not. Are you cold? No, I'm not. Até ele chegar na carta que o colega tá. Tá? Essa é uma das opções. Porém, essas 3 opções que eu disse para vocês, memória, PIF e essa última, não é o que ele está sugerindo aqui. Aqui ele sugeriu um outro jogo. Então, um jogo tem 4 variações. Né? Aqui ele está sugerindo outro jogo. Eu tenho esse, eu vou mostrar para vocês na semana que vem. E não só esse, como... Olha as opções. Have you got? Aqui tem sports. Aqui tem comparatives and superlatives. Aqui tem roupas. Aqui tem furniture.
Aqui tem sports com play, do e go. Aqui tem school objects. Aqui, esse aqui eu tenho com o does, né? Só o does aqui. Aqui tem a daily routine. Aqui é there is, there are, só que em forma de pergunta. E aqui é simple past, ó. Ó, são 4 páginas de goldfish. E as cartas são bonitas, coloridas, plastificadas, e os alunos amam. Amam, tá? Gostam de jogar, curtem esse momento e aprendem inglês. Ó. Opções de jogos. Acho que eu tenho esse aqui também. Tudo isso de opções de jogos, ó. 4 páginas de opções de jogos para vocês dinamizar a aula, ganhar tempo, porque feito uma vez tu vai utilizar sempre. Ah, mas eu vou utilizar só uma vez com uma turma. Ah, tá, eu utilizei uma vez com uma turma, mas eu utilizo isso todos os anos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar a longo prazo. Claro que se eu não quero ser professora ano que vem, eu não vou fazer. Mas se é a minha carreira, imagina, gente, eu utilizo as mesmas cartas há 7 anos classificadas com papel contact. Pensa no tanto de tempo que eu já economizei e de atividades divertidas que eu já comprovei com os alunos, né? E opções, eu tenho essa opção e eu vou ter sempre essa opção. Um dia não vai mais me servir? Claro que não vai, mas já é 7 anos que dura. De repente, ano que vem, eu vou botar elas todas fora e fazer novas. Mas durou 7 anos. Seguimos. Aí diz assim, ó. Classifique e economize, né? Arquivo de forma organizada. O arquivo de forma organizada eu cheguei a mostrar para vocês, né? É assim, o que acontece? Também com detalhes, que na aula que vem vou mostrar, revelar todas as ideias dinâmicas, todas a parte que eu ganho tempo, que eu faço, como eu faço, né? Para planejar com rapidez, com eficiência, vocês estão tendo uma ideia agora, mas a gente vai acabar realmente só na aula que vem, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu arquivo de forma organizada, eu ganho tempo. Eu perco tempo organizando, mas é um tempo que eu perco e que vai me dar, eu vou retornar nos próximos anos todos, né? Então, assim, ó, eu arquivo assim, dessa forma, eu já tinha mostrado na aula anterior, eu lembro, tá? Um Goldfish, Thelma, é um joguinho de cartas, qualquer um. E daí tu diz assim para os alunos, Goldfish, vá comprar, entendeu? Ou vá pescar. Ele não tem a cartinha para jogar, ele tem que Goldfish, ele tem que ir comprar. Qualquer cartinha que tu usa cartas que tem que comprar e descartar, que nem pife, é um Goldfish, tá? Qualquer um deles. Então, isso é bem a expressão deles, porque a gente não usa, né? A gente não diz, vai comprar, a gente usa pife, a gente usa canastra, né? Eles dizem goldfish. E aí eu arquivo as coisas tudo assim, ó, gente. Por exemplo, se eu quero uma atividade para Simple Present, tem até de Solar System, né? Eu quero uma atividade Simple Present. Eu vou ter todas essas, ó. Tem até o Guess Who, ó. Ó, quiz, Simple Present, quiz, ó, tem aquele jogo que eu disse para vocês quem é o burglar, né? Também tem aqui salvo. Ó, o Smurf, aquele lá que eu baixei, deixa eu mostrar para vocês como eu baixei. Então, tudo isso, todas as minhas opções de Simple Present, eu tenho certeza que eu vou achar uma opção aqui na hora que eu vou planejar. Então, organização é ganhar tempo. Quando eu organizo, eu ganho tempo. Eu tenho esse jogo impresso,
plastificado, ó, e eles jogam. Os Smurfs, ó. E essa aqui é a traseira, né? Que eu tô imprimindo a traseira para eles não lerem. Aí tem aqui as regrinhas, ó. Então, tudo isso eu tenho opções se eu vou ensinar o Simple Present. Assim como várias outras coisas. Ó. E esses aqui que estão fora, que não foram organizados ainda, mas serão. Um dia serão. Verb to be, ó. Quero ensinar o verb to be, tenho tudo isso de opção. Né? Tem até uns PowerPoint no meio, ó. Então, eu coloco tudo que eu tenho ali. Né? Aí, quando eu não sei onde colocar, eu coloco outros. Ó. Ordinal numbers. Tem duas coisinhas. Né? Directions. Tem coisa. E assim por diante. Ó, tem até do Billy Elliot. Certo para dar para Enfim. O que mais que nós temos aqui? Ainda bem, já está no nosso tempo. Gente, deixa eu terminar. Arquive de forma organizada, selecione materiais, pesquise, vai atrás. Vocês viram ali, quando eu fui no English, no ISL Collective, eu não fiquei só na primeira página? Quando tu faz uma pesquisa no Google, não fica na primeira página também. Seleciona, futrica. Não tenha medo de futricar. Futrica, gente. Futrica. Procura, assim, Goldfish, que tu vai encontrar até no Google, quer ver? Games Goldfish. Aí tu vai, olha ali, a quantidade de coisa para comprar, né? Mas também tem para download, né? Ó, deixa eu botar download aqui. Free download. Olha quantas coisas. Tá, tem os, ó, para Android, tá, mas daí ele tá te dando game online, né? Mas eu quero pro print. Aí tu vai refinando a tua pesquisa, né? Ó, printable mini goldfish card. Aí tu já achou. Numbers. Ó, no Pinterest. Para variar, tá no Pinterest. Vamos lá futricar. Então, futriquem, gente. Futriquem, tá? Aí ali, ó, ele tá te dando onde é que tu vai baixar essas cartas do oceano, ó, do, sei lá, dos animais do oceano. Aí, opa, aqui. Aí tu sempre cai num blogspot, num blog, aliás, e aí faz o download. Ela tá ensinando como é que joga, ó, no números de 0 a 20, de 10 a 20, enfim. E aqui, ó, clique to download. Às vezes ela vai pedir teu endereço, às vezes simplesmente tu vai conseguir fazer o download, ó. Viu? Pronto, já fiz o download, tá aqui no meu computador já, ó. Tá? O joguinho pronto, se eu estiver trabalhando esse assunto. Então, quando eu procuro corretamente, quando eu refino uma pesquisa, eu acho que eu quero. Olha que amor. E aí, ainda as orientações, ó. Vocês viram que fácil? Vocês viram quanto tempo eu demorei para fazer isso? Acho que 1 minuto. Né? Claro que depois eu vou tomar tempo eu imprimindo, passando o contact para durar, mas vai ser uma coisa que eu vou reaproveitar ano após ano, não repetindo, mas uma atividade de como se diz, coringa, né? Para ter as opções. O que eu não devo repetir é aquilo que vai ficar na aula como base, né? Como a tua aula base, o mais importante da tua aula. E, para finalizar, deixa eu fechar tudo isso. Para finalizar, é indispensável a organização, gente. Se eu quero tempo, se eu quero aula dinâmica, porque tem gente que acha que não pode ter tudo, né? Aula dinâmica, tempo, eu tenho tempo, eu tenho aula dinâmica e as coisas só melhoram. Então, tem melhorado cada vez mais, mesmo na pandemia, tá? Se eu quero tempo, se eu quero aula dinâmica, se eu quero fazer as coisas de uma forma... Eu pensei assim, não, a minha vida... Quando eu fiz isso, eu pensei assim, a minha vida não pode ser planejamento
dia após dia, eu vou ter que encontrar uma dinâmica de eu ter tempo para mim, de eu ter o final de semana para mim. E eu encontrei. Então, se eu consigo, vocês conseguem. Né? Uma aula que vem vai ser para fechar com chave de ouro o Teacher's Energy, e eu vou explicar para vocês em detalhes todo o sistema e a rotina do planejamento que faz com que as minhas aulas sejam dinâmicas e que eu tenha ainda o final de semana para mim. Porque, ó, óbvio que a vida não pode ser só trabalhar, 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 senão as pessoas vão adoecer. Então, o que eu fiz? O meu primeiro passo foi organizar a minha vida. Demorou, tomou tempo, não está do jeito que eu quero ainda, né? Porque eu estou sempre criando alguma outra coisa, mas eu tenho o final de semana para mim, para minha família, né? E é isso que eu quero para todos os professores, que tenham um final de semana para eles, que planejem a semana em 2 horas no máximo, que não demorem nem 1 hora, na verdade, para fazer isso. No início vai ser difícil, vai tomar o teu tempo, mas depois vocês vão agradecer pro resto da vida de ter tomado essa decisão de se organizar. Organização é tempo. Gurias, vou desejar para vocês um bom resto de domingo, né? Espero que tenha acrescentado hoje coisas positivas na vida de vocês. Que vocês tenham aprendido alguma coisa boa para levar aí para a carreira de vocês. Tá? Bom domingo. E não esqueçam, domingo que vem é o último encontro. E vai ser, eu vou falar assim, coisas assim memoráveis e vou mostrar para vocês, porque eu vou estar lá na minha escola, como é que eu criei tudo, o passo a passo de tudo e como é que as coisas fluem tão positivamente. Ok? Um beijo e bom domingo.